Olá pessoal, tudo bem? Então vamos entrar na nossa segunda aula. Espero que vocês tenham acompanhado a primeira, espero que tenham feito as atividades necessárias. Nessa segunda aula vamos falar sobre procedimentos para evitar riscos nos acidentes aos trabalhadores. Os objetivos específicos é discutir algumas práticas seguras nos desempenhos dos serviços relacionados à eletricidade, discutir algumas medidas impeditivas de acesso à área de risco por pessoas não autorizadas e apresentar equipamentos utilizados nessa atividade de rotina com eletricidade. O conteúdo vai ser eletricidade, prática de trabalho segura e seu detalhamento, barreiras de proteção e equipamentos de proteção coletivas e individuais. Prática de trabalho segura, Adoção de uma política de segurança elétrica, atendimento aos princípios e às exigências das normas técnicas. Então a empresa vai ter que adotar políticas e procedimentos para serem cumpridos nessas atividades rotineiras de energia e seguir as normas técnicas. Temos no exemplo aí a NBR 5410, que fala de instalações de baixa tensão, a NBR 14039, que fala de instalações elétricas de alta tensão, e a nossa NR10, que é a segurança em instalações e serviços em eletricidades. Vamos falar um pouco mais na frente dessas normas. Prática de trabalho seguro, política geral para evitar os trabalhos em equipamentos ou redes energizadas, conscientização dos trabalhadores envolvida com energia elétrica, quanto à execução segura das tarefas. Então os trabalhadores precisam ter consciência dos riscos que eles vão estar sujeitos. Obediência a procedimentos e práticas seguras, autorização para trabalho através das ordens de serviço e as normas de serviço também. Treinamento de segurança e qualificação dos trabalhadores é indispensável, Então todo trabalhador tem que estar treinado e qualificado para a atividade e precisa ter uma supervisão sobre isso, saber se realmente o trabalhador está capacitado para essa atividade. Então precisa haver essa supervisão, esse controle desse manejo. Auditoria de segurança e autoavaliação do pessoal, como eu mencionei agora há pouco, essa supervisão vai auditar, vai estar acompanhando essas atividades para saber se estão sendo executadas de forma correta, de forma como as normas exigem. Um técnico responsável pela prática de trabalho seguro, tanto na operação como na manutenção. Princípio básico desses conceitos, planejar todos os trabalhos, indispensável. Antes de começar uma atividade tem que haver planejamento. Usar as ferramentas e aparelhos adequados para o trabalho, nada de equipamento defeituoso e má conservação, sempre equipamento que esteja adequado para o serviço. Aplicar os procedimentos pré-estabelecidos e isolar o equipamento, Você vai trabalhar com algum equipamento com energia, precisa isolar esse equipamento. Identificar os riscos, antes de iniciar uma atividade precisa ser identificado esses riscos que os trabalhadores vão estar expostos. Minimizar os riscos através dos EPIs e EPCs, nossos equipamentos de proteção individuais e coletivo. Proteger as pessoas, princípio básico, proteção do ser humano. Avaliar as habilidades pessoais, a habilidade de cada funcionário, saber se ele está apto para realizar a função. Auditar sempre esses princípios, que acabei de mencionar, sempre fazer esse ciclo, sabendo se o trabalhador está preparado e a atividade está segura. Estabelecer controles administrativos. Nos controles administrativos vamos ter uma política, procedimentos e orientação ao pessoal que vai estar exposto aos riscos elétricos. Então temos aí a questão dos procedimentos administrativos, na ordem de prioridade das medidas de controle, temos que primeiro as proteções coletivas, segundo as medidas administrativas, como mencionando, e por último, mas não menos importante, as proteções individuais. Antes da execução das tarefas, realizar sempre análise de risco, providenciar uma autorização, uma permissão para a atividade, onde essa permissão vai ter uma análise da atividade, da função, dos equipamentos a serem utilizados, etc. Orientar sobre segurança, através de uma DDS, através de um treinamento, de uma palestra, sempre está orientando os funcionários. A DDS, para quem não sabe, é o diálogo diário de segurança, Então sempre está fazendo esse processo de educação, reeducando os funcionários contra procedimentos de segurança.
Antes da execução das tarefas, considerar todos os condutores como energizados até que sejam bloqueados e identificados, mesmo os desenergizados. Então, sempre considerar como energizado, né? E sempre estar bloqueando e identificando esses condutores. Verificar realmente se os circuitos estão desenergizados antes de começar qualquer atividade com eletricidade. Bloquear e identificar circuitos e máquinas, o famoso lockout, tagout, uma sigla inglesa que significa bloquear e identificar, né, o material, o circuito com a máquina. Evitar sobrecarga na fiação, utilizar sempre a especificação correta dos condutores, né, nunca sobrecarregar essa fiação. Evitar exposição às partes energizadas das instalações elétricas, sempre estando isoladas, né, sempre isolá-las para que não venha a trazer uma consequência mais grave aos funcionários. Evitar choques elétricos utilizando o aterramento elétrico, sempre fazer o aterramento da máquina do equipamento que tiver energizado. Evitar choques elétricos utilizando circuito de detecção de falha de aterramento, né? Então vamos evitar esse choque usando esse circuito que vai detectar essa falha nesse aterramento. Evitar excesso de corrente em circuitos através de dispositivos de proteção de sobrecorrente, que são os fusíveis e disjuntores, né? Evitar esse excesso dessa corrente. O que mais nas medidas de controle e prevenção? Evitar sobrecarga nos circuitos sob dispositivo de proteção de sobrecarga, são os famosos relés de segurança. Identificar todas as fontes, aí a gente vai entrar no procedimento de bloqueio, sempre identificar as fontes de energia que alimentam os equipamentos ou circuitos em manutenção, né? Sempre estar identificando essas fontes de energia. Desativar sempre as fontes de energias emergenciais, que são os geradores e baterias, sempre estar desativadas, né? Para que não tenha uma religação da energia e venham atrapalhar tanto a atividade como venham a machucar, acidentar algum funcionário. Identificar todas as chaves para cada fonte de energia, né, entre os disjuntores. Notificar todos que os equipamentos e circuitos devem ser desligados, travados e sinalizados. Aí é um procedimento de bloqueio padrão. Desligar as fontes de energia e manter os dispositivos de bloqueio sempre na posição desligado, né, para que não venha acontecer nenhum imprevisto. Testar equipamentos e circuitos para certificação de desenergização. Então, você desenergizou, então confirme, né, comprove que realmente está desenergizado, né, comprove que tem essa ausência de energia através de aparelhos e equipamentos que façam isso afim. Constada a inexistência da tensão, providencia um aterramento temporário, né, as garras nos condutores fazem já desligados, né, como a gente foi falando, nunca segurança é demais, né? Sempre está prevenindo, sempre está buscando uma solução para as situações. Descarregar energia armazenada por descarga, bloqueio e aterramento, né? Que são os capacitores. Aplicar sinalização de alerta de bloqueio aos outros trabalhadores, né? As pessoas que não vão estar envolvidas diretamente nessa atividade precisam estar cientes, né, que vai ter um serviço afim de energia. Eles precisam estar conscientes sobre as situações, né, os riscos e perigos decorrentes do local. Efetivação da manutenção. O pessoal tem que estar qualificado, treinado e certificado. Como eu falei no início, isso é indispensável. Não pode um funcionário ir a trabalhar sem qualificação, sem treinamento. Depois que a manutenção é feita, desfazer o aterramento temporário e retirar todo o material e bloqueio, né? Então, isso depois que a manutenção tiver sido finalizada. Ter certeza de que todos estão seguros e aí sim reenergizar o equipamento, viu? Então temos aí, ó, zonas de controle, né? Procedimento de trabalho seguro, tem uma zona de controle de acordo com a NR10. Então vocês podem ver aí que tem algumas siglas, né? ZL, zona livre, PE, ponto energizado, né? Tem a ZC, que é a zona controlada, que é restrita a trabalhadores autorizados. ZR, a zona de risco, restrita a trabalhadores de execução. E por último, a superfície isolante, que é um material resistente, né, que não conduz essa energia.
Dispositivos, no caso agora as barreiras de proteção, né, sobre os procedimentos de trabalho seguro, né, como seriam essas barreiras? São dispositivos utilizados para impedir ou dificultar o acesso em área de risco, né, devem impedir a aproximação e contato físico não intencional às partes energizadas. Aí entramos nos equipamentos de proteção coletiva, o EPC, né, muitos já devem conhecer, deve estar familiarizado com esses equipamentos. Então, o EPC é todo dispositivo de uso coletivo destinado a proteger a integridade física dos trabalhadores. Temos na imagem aí os extintores, né? E temos outros, né, vários EPCs que podem ser utilizados no trabalho com energia. Lembrando que sempre deve ser usado a finalidade que se destina, né? Nunca desviar essa destinação, essa finalidade. Então temos aí exemplos cone, as fitas e placas de segurança, que são EPCs utilizados em trabalhos com energia. Responsabilizar sempre por sua guarda e conservação, né? Sempre conservar e guardar de maneira correta esses equipamentos de proteção coletiva. Temos outros exemplos aí de manta isolante e uma banqueta isolante. Comunicar qualquer alteração que torne o impróprio para uso. Então, se comprovado que o EPC não está mais próprio, né, está com defeito ou em péssimas condições, né, tem que ser informado e a alteração deve ser feita. Temos no exemplo escada elástica, né? Adquirir sempre o tipo adequado à atividade. Outro exemplo, kit para aterramento temporário para alta tensão. Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado, tornar obrigatório o seu uso. Então tem que treinar para o trabalhador saber como usar esse EPC de forma correta e sempre tornar obrigatório, porque isso é para a proteção dele, né, a proteção do grupo. Sempre que danificado ou extraviado, o EPC tem que ser substituído, né? Agora entramos no EPI, que é equipamento de proteção individual. Todo mundo já deve ter visto já deve ter tido contato com o nosso famoso EPI. Então, um meio ou dispositivo destinado à proteção de pessoas quanto a risco à atividade. Como o próprio nome diz, é um equipamento individual, não é para ser compartilhado. Ele é único do funcionário. Então, temos como exemplo de EPI para a cabeça, um capacete, né, muito visto na construção civil, né, trabalho que tenha risco de queda de material na pessoa, né, então o uso do capacete. Temos a proteção de mãos e braços, as luvas, temos luva isolante, luva de raspa, luva de vaqueta, etc. Então, equipamentos de proteção de mãos e braços. Equipamentos de proteção contra quedas, né, o trava-quedas, temos também o cinto tipo paraquedista, né, linha de vida, né? Tá lá abaixo também um exemplo de proteção contra quedas. Proteção auditiva, temos o protetor auricular e na imagem podemos ver que temos um tipo plug e o tipo concha, né? Dois tipos de protetor auricular. Proteção de crânio e face, né? Contra risco de calor em trabalho de combate a incêndio, né? Quando chega uma situação mais séria de incêndio, de um sinistro, né? Esse equipamento vocês podem até ver bem, né, na equipe do Corpo de Bombeiros, eles utilizam esse capacete para proteção de crânio e face. Proteção de pés, temos as botas, né, vários tipos de botas. Proteção de olhos, óculos de segurança. Contra insolação, protetor solar, né? O protetor solar que vai proteger trabalhos a céu aberto pela radiação do sol, né? Ele é bem útil, né? E aí tem que ser tanto ensinado aos trabalhadores para o uso desse protetor solar, né? E como obrigá-los a usar para proteger esses funcionários. Proteção de braço, a manga isolante, né? Para a proteção de algum risco de choque elétrico, né? Com partes energizadas. Roupa de corpo inteiro, né? A proteção anti-chamas com fitas fosforescentes, outro exemplo do EPI. E aí existe, né, a responsabilidade do empregador, né? Todos já devem estar sabendo qual a norma que fala desse equipamento de proteção individual, a nossa norma regulamentadora número 6, e lá eles falam das responsabilidades do empregador, do empregado, né? Vamos ver um pouco qual seria essa responsabilidade. A responsabilidade do empregador é fornecer o equipamento com o CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, sem custo, sem ônus para o colaborador.
Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então, treiná-lo, orientá-lo para usá-lo e guardá-lo de forma correta, até para ter uma durabilidade maior desse equipamento. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, equipamento danificou, foi extraviado, tem que ser substituído. Deve responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Isso tudo está de acordo com a NR6. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador através de livro, ficha ou um sistema eletrônico. Então, registrar, documentar tanto o treinamento como a entrega desse EPI. Isso são tudo responsabilidades do empregador. Então, entramos aqui agora na responsabilidade do empregado, do funcionário, de acordo com a norma. O que nós funcionários devemos seguir. Utilizar sempre o EPI para a sua finalidade que se destina, né? Nada de usar o capacete, uma bota fora do local de trabalho. Então, usar sempre para a sua finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação desse equipamento. Comunicar qualquer alteração que torne impróprio para uso, né? Então, se o seu equipamento está impróprio por alguma situação, algum fato, né, comunicar para que aconteça a troca desse equipamento de proteção individual. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, né, de acordo com a norma, de acordo com as exigências que a empresa, que o empregador vai estar fazendo, né? Sempre está cumprindo essas determinações. E aí a gente entra na responsabilidade do fabricante, né? Vimos a responsabilidade do empregador, do empregado, e agora temos a responsabilidade do fabricante, né? O fabricante tem como responsabilidade cadastrar-se junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, solicitar a emissão do certificado de aprovação, o CA. Então, todo EPI tem que ter esse certificado de aprovação, viu? Responsabilizar-se pela guarda do EPI que deu origem ao CA. Então, tem que ser responsável pela qualidade desse EPI, né? Que seja um produto de qualidade, né? Que justamente, como o próprio nome diz, o material fala, é equipamento de proteção individual. Ele tem que proteger esse funcionário. Então, ele tem que ser um material de qualidade. Comercializar só EPI certificado. Então, botar no varejo, no comércio, só EPI que tenha certificação, que tenha um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Fazer constar o número do lote de fabricação do EPI. Providenciar a avaliação de conformidade do EPI no Inmetro. Então, tudo isso que a gente acabou de mencionar são as responsabilidades do fabricante, né? Quanto também fornecer as informações do processo de limpeza e higienização dos seus EPIs, né? Então, eles têm que informar como os EPIs têm que ser tanto conservados como higienizados de forma correta, né? Que é uma má limpeza, uma má conservação, algum detalhe desse pode fazer a diferença, né? Na estadia e na durabilidade desse equipamento. É importante dizer que todo equipamento de proteção tem data de validade. Então, sempre usar, né, com consciência, né, sempre estar usando o equipamento que vai estar trazendo segurança, vai estar gerando vida, né, nessa empresa, né, e para os funcionários. Então, sempre estar consciente quanto a essas situações, quanto a esses riscos, né, que mencionamos na aula de hoje, né. Então, para finalizar, falarei uma frase, né, que vocês reflitam no dia a dia de vocês. A prevenção é a ferramenta mais valiosa da segurança do trabalho, né? Já diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Muito obrigado a vocês e até uma próxima.